As rádios São Francisco Campo Grande, Luz FM 102,1 e redes sociais. A partir deste momento, transmitem a Santa Missa em seu lar. Celebrante, Padre Erivandro Ferrer. A você, meu irmão e amigo telespectador, saudações fraternas de paz e bem. Segundo domingo do Advento. Acolhamo-nos uns aos outros com harmonia e concórdia, como Cristo nos acolhe. Nesta liturgia do Advento, glorificamos a Deus que em seu Filho cumpre a promessa da justiça e da paz sem fim. João Batista nos convida a preparar os caminhos do Senhor mediante a produção de frutos de conversão. Cantemos.
A você que está em casa nos assistindo neste momento, bom dia! Iniciemos este encontro de fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, e que era, e que vem, esteja sempre com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós iremos celebrar esta Santa Eucaristia por todas as intenções, em especial pela saúde de Fátima Rodrigues, também pela saúde de Herotildes, Lenira, e por todos aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais e nos escutando através das ondas das rádios 102.1 FM São Francisco do Campo Grande e Luz FM. Hoje, segundo domingo do Advento, nós iremos assim acender a segunda vela da coroa do Advento. Vinde, Senhor, não tardeis, e acendei em nossos corações a luz da vossa salvação. O Senhor disse: quem dentre vós estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Reconhecemos-nos todos pecadores
e perdoemo-nos mutuamente do fundo do coração, e humildemente busquemos o perdão de Deus cantando. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela celeste sabedoria, participemos da vida daquele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala, escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias nascerá uma arte do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo a criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam justas. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa, e o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do Senhor, do saber do Senhor, quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos.
Hão de buscá-las, as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. E grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar se estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça florirá. Libertará o indigente que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Terá pena do indigente, do infeliz, e a vida dos humildes salvará. Nos seus dias a justiça florirá. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. Nos seus dias a justiça florirá. Nos seus dias a justiça florirá. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, tudo que outrora foi escrito para nossa instrução, para que,
pela nossa constância e pelo conforto espiritual das Escrituras, tenhamos firme esperança. O Deus que dá constância e conforto vos dê a graça da harmonia e concórdia, uns com os outros, como ensina Cristo Jesus. Assim, tendo como que um só coração e a uma só voz, glorificareis o Deus e Pai do Senhor nosso Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Pois eu digo, Cristo tornou-se servo dos que praticam a circuncisão, para honrar a veracidade de Deus, confirmando as promessas feitas aos pais. Quanto aos pagãos, eles glorificam a Deus em razão da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu vos glorificarei entre os pagãos e cantarei louvores ao vosso nome. Palavras do Senhor, graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho. Toda a carne há de ver a salvação do nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão vinham ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raças de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzei frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer, Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão, ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco do Campo Grande e redes sociais transmitem esta Santa Eucaristia do segundo domingo do Advento. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus está próximo. A liturgia deste domingo que nós acabamos de escutar apresenta a figura de João Batista como o precursor de Jesus. Em sua pregação, ele prepara o caminho para a chegada do Messias.
Todas as leituras nos convidam ao despojamento dos valores egoístas e fugazes que às vezes dominam a nossa vida, levando-nos ao distanciamento de Deus. Na primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o profeta Isaías fala do amor paternal do Senhor e da resposta ingrata de Israel. Diante da indiferença do povo escolhido, o Senhor corrige e educa com amor e misericórdia. Por isso, ele enviará um descendente de Davi, sobre quem repousará o Espírito do Senhor. E a missão desse personagem será assim reconstruir um reino de paz e justiça que não terá mais fim. A segunda leitura é dar continuidade à carta de Paulo, que foi escrita aos Romanos, recordando-lhes que cada cristão deve se esforçar para ser um rosto de Cristo visível no mundo. Quem segue Jesus deve dar testemunho de união, de solidariedade, de caridade, de compaixão para com os necessitados, vivendo uma vida de harmonia com os outros, acolhendo e ajudando os irmãos e irmãs mais vulneráveis conforme os ensinamentos de Jesus. Então, meus irmãos, a primeira leitura retrata o período do rei Ezequias, que, preocupado com o fortalecimento do império, fez aliança com o Egito. E essa decisão política depositava toda a esperança de segurança no exército estrangeiro, à custa de submissão e pesados tributos que cobrava do povo. E é nesse contexto que o profeta dirige a mensagem na primeira leitura, um oráculo em forma de poesia, podemos dizer assim. Primeiramente, Isaías apresenta a chegada de uma pessoa que vem como mensageiro da paz. E esse personagem tem suas raízes em Jessé, da casa de Davi, pois Deus é fiel às suas promessas feitas à dinastia davídica, e tal enviado tem como missão reconstruir Israel e trazer a paz. Porque nele repousa o Espírito do Senhor, esse mesmo Espírito que esteve presente na criação, na ordem do universo, que animou todos que estavam à frente do povo escolhido e inspirou os profetas, conduzirá também o novo enviado de Deus. A segunda leitura proposta pertence à segunda parte da carta de São Paulo aos Romanos, onde Paulo apresenta o exemplo de Cristo, com o qual somos chamados a nos identificar. Na visão do apóstolo, a comunidade dos fiéis formada de pessoas fortes, mas também de fracos. Por isso, os fortes são chamados a carregar a fragilidade dos fracos. Para edificar a comunidade, muitas vezes temos de nos dispor a carregar os fardos uns dos outros, exercitar a paciência, tantas e tantas afinidades de coisa passa em nossa vida. No evangelho de hoje, o Mateus apresenta João Batista, que vem preparar assim, os caminhos para a chegada do Messias. O profeta faz forte apelo à conversão a todos que o procuram, oferecendo-lhes o batismo de arrependimento. Provavelmente aqueles que procuravam faziam parte de um grande movimento de grupos que na época praticavam lavagens rituais para fins semelhantes. E, ademais, o batismo de João pode estar relacionado com as práticas dos essênios, uma seita judaica do século I. Esse batismo pode ser entendido como uma antecipação do batismo cristão. Nessa passagem, o próprio João alude à diferença entre seu batismo e o que ainda está por vir. Eu vos batizo com água para o arrependimento. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, João já preparava os caminhos para a chegada do Senhor Jesus. João deixa bem claro que sua relação com o Messias ainda por vir, é de serviço, de subserviência. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Então, meus irmãos, a figura de João Batista por si só questiona a interpelar-nos. Ele atua no deserto, lugar de escassez, despojamento, de provações, mas também de proximidade com Deus. Então,
essa segunda semana do Advento. Para nós cristãos, Jesus é o Messias que nos aponta o caminho da salvação. Então, nesta segunda semana do Advento, nós possamos ainda mais nos encorajarmos pelo amor, pela bondade, pela compaixão, fazendo o bem, sem olhar a quem, como diz o ditado. É nas pequenas coisas que nós encontramos as grandes. E só assim nós ganharemos a herança eterna, que é o reino dos céus. E nós ouvimos que toda árvore que não dá bom fruto deve ser cortada e lançada ao fogo. Ali queimará para sempre. Então assim é a nossa vida. Devemos fazer o bem enquanto temos vida aqui na terra. Porque não importa a quem nós iremos prestar contas. Só iremos prestar contas com Deus. Só Ele é que vai nos julgar dos nossos atos. Deixe quem quiser falar. A nossa resposta está em Deus. Pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua compaixão. Então assim, meus irmãos, preparando assim a nossa vida para a chegada do Deus menino, que logo, logo virá, nós possamos assim colher frutos também de sabedoria, fruto de entendimento, frutos de amor e de solidariedade para com o próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé rezando juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria e padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Deus quer contar conosco para fazer florescer no meio da humanidade seu reino de justiça e de paz. Rezemos com a confiança de filhos e filhas, dizendo: vinde salvar vosso povo, Senhor. Vamos repetir? Vinde salvar vosso povo, Senhor. Fustigará a terra com a força da sua palavra. Vinde, Senhor, e encorajai a igreja a exercer a profecia, com fidelidade à vossa palavra, em meio às realidades necessitadas de conversão, nós os pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. Com justiça, ele governe o vosso povo. Animai nossos governantes a assumir efetivo compromisso com a dignidade dos mais esquecidos da sociedade, nós os pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. Preparai os caminhos do Senhor, endireitai suas veredas, ajudai vosso povo a superar divisões e promover a concórdia também por meio das redes sociais, nós os pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. Tudo o que foi escrito é para que tenhamos esperança. Encorajai-nos a viver a todo tempo o sentido deste ano jubilar, que nos convida a ser efetivos peregrinos de esperança, nós os pedimos. Vinde salvar vosso povo, Senhor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho, que convosco vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Coloquemos no altar do Senhor pão e vinho, frutos do suor e do trabalho, ofertando a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. A chuva molhou a terra, o homem plantou um grão. A planta deu flor e frutos, do trigo se fez o pão. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. O homem plantou videiras, secou-as com seu carinho. Da vinha brotou a uva, da uva
oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Os frutos da nossa terra e as lutas dos filhos teus Serão pela tua graça pão vivo que vem do céu. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. recebe, Pai, nossas vidas unidas ao pão e vinho. E vem conduzir teu povo, guiando no teu caminho. A nossa oferta apresentamos no altar e te pedimos, vem Senhor, nos libertar. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome e para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Aceitai, Senhor, com bondade as nossas humildes preces e oferendas, e como não podemos invocar os nossos méritos, socorrei-nos com o remédio da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação louvar-vos e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, princípio e fim de todas as coisas. Vós preferistes ocultar o dia e a hora em que Cristo, vosso Filho, Senhor e Juiz da história, aparecerá sobre as nuvens do céu, revestido de poder e majestade. Naquele tremendo e glorioso dia, passará o mundo presente e surgirá novo céu e nova terra. Agora, e em todos os tempos, Ele vê o nosso encontro presente em cada pessoa humana, para que o acolhamos na fé e o testemunhemos na caridade, enquanto esperamos a feliz realização do seu reino. Por isso, aguardando sua vinda gloriosa, nós os louvamos, unido aos anjos e santos aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós os suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Bispo de Roma, o Papa Leão, com o meu Bispo José Fernando, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso. Por ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a paz. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. E você que está em casa nos assistindo, faça também a sua comunhão espiritual. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os teus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Louva Jerusalém, Louva o Senhor teu Deus, tuas portas reforçou, que os teus abençoou, te cumulou de paz, e o pão do céu te traz. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os teus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. sua palavra envia, Corre veloz sua voz, da névoa desce o véu, unindo a terra e o céu. as nuvens se desmancham, O vento sopra e avança, ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor, endireitai os teus caminhos, pois Ele vem, e logo mais
amor. A sua lei nos deu, E o mandamento seu, por ninguém fez assim. amou até o fim. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os teus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. A Virgem Mãe será, Um filho à luz dará, seu nome Emanuel. conosco Deus do céu. O mal desprezará, O bem escolherá. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os teus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. ao Pai do céu louvemos, E ao que vem cantemos, e ao divino então, a nossa louvação. os três que são Deus, Exalte o povo seu. Ouço uma voz lá no deserto a gritar, uma estrada preparai para o Senhor. Endireitai os seus caminhos, pois Ele vem, e logo mais avistareis o Salvador. Oremos. Nós vos suplicamos, Senhor, que saciados com o alimento espiritual pela participação nestes santos mistérios, nos ensineis a apreciar com sabedoria as coisas terrenas e colocar nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer a direção das rádios Luz FM 102.1, na pessoa do Maurício, que hoje está nas transmissões, e também a Luz FM. Eu quero agradecer a direção das rádios Luz FM 102.1 e a FM São Francisco do Campo Grande, também hoje na pessoa do Jordânio, que está nas transmissões, que nos ajudou a ceder 1 hora deste domingo para a transmissão da Santa Missa do segundo domingo do Advento. A vocês, nosso muito obrigado. Também a vocês que estão aqui conosco, que Deus abençoe sempre. E você que está em casa nos assistindo, que Deus abençoe também a cada um generosamente. Amanhã, 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, teremos a Santa Missa às 19 horas,
Também amanhã só será transmitida só pela Luz FM e pelas redes sociais. Então amanhã, dia da Imaculada Conceição, momento festivo na igreja, Santa Missa às 19 horas com transmissão. Obrigado a cada um de vós. Vamos receber a bênção que encerra a nossa Santa Eucaristia. A cada intercessão vocês digam amém. O Deus onipotente, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Deus onipotente e misericordioso vos santifica o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Todos digam amém. Amém. Durante esta vida, Deus os torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. Amém. E vós, que vos alegrais com fé e devoção pela vinda, segundo a carne do nosso Redentor, sereis recompensados com o prêmio da vida eterna, quando ele vier de novo na majestade da sua glória. Amém. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. A todos vós, um bom domingo, um bom início de semana. Fiquemos com Deus e que Ele seja a nossa força. Todos digam graças a Deus.